E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Wilson. Neste canal, como sempre, você vai rir bastante, aprender bastante, mas principalmente você vai ser edificado pela palavra de Deus. Hoje nós damos continuidade aos 21 dias de oração pelo Brasil que o Nicolas Ferreira está fazendo juntamente com os seus convidados. Para ele, hoje é o 7º dia, para nós aqui é o 4º dia de oração e jejum por esta nação. Eu convido você a se juntar a nós neste período de 21 dias para que a gente possa estar unindo forças para que a gente possa combater a corrupção, para que a gente possa combater a ilegalidade, para que a gente possa combater a falta de respeito das autoridades para com o povo. E a gente começa a combater quando a gente se une em um propósito. Olha, no livro O Brasil Não É Para Amadores, o capítulo 6, ele vai nos dizer o seguinte: a corrupção no Brasil é um problema que tem sido documentado por muitos anos. Em 2014, a Operação Lava Jato revelou um dos maiores escândalos de corrupção na história deste país, envolvendo grandes empresas, políticos, funcionários públicos. A operação resultou na prisão de muitos políticos e empresários importantes, mas levantou preocupação sobre o sistema político e jurídico do Brasil. E aí nós vamos lá no capítulo 11 e fala o seguinte: para combater a corrupção no Brasil, são necessárias mudanças em todos os níveis da sociedade. É importante que a população esteja informada e envolvida na política, pressionando seus líderes para que eles sejam honestos e transparentes em suas ações. Por que eu estou falando isso? Este livro aqui, se você quiser adquirir, vai estar no link da descrição. E aí você pode escolher a livraria lá que você quer comprar. Por que eu estou falando isso? Porque o Nicolas ele está mobilizando o Brasil para que a gente possa orar unidos em oração, para que esta oração possa alcançar o céu e assim o Senhor possa dar direção para que a gente possa agir, que o Senhor possa estar à frente aí, nos guiando para isso. E a palavra do Senhor nos menciona que se o povo dele se unir, se clamar ao Senhor, ele ouvirá do céu as nossas orações. Então, tudo aquilo que está sendo feito na terra, está sendo ligado na terra, também é ligado no céu. Então eu convido a você a fazer parte deste propósito de 21 dias em oração, não pelo meu país, mas pelo nosso país. Porque por mais que você não more no Brasil, talvez você está em um outro país, mas você faz parte desta nação. Então eu convido você a estar conosco em oração no dia de hoje. Amém? Então vamos embora para mais um dia de oração. No vídeo de hoje nós vamos ver a Ana Campagnolo e Jefferson Suelen. Tá? Nós vamos ver este vídeo e nós vamos estar unidos em oração juntamente com vocês. E aí, você está preparado? Quem foi entrando aí, coloca a mãozinha, bandeira do Brasil, para dizer que está presente. A gente chega hoje no nosso 7º dia de oração e jejum pelo nosso país, Brasil, verde, amarelo, azul. Antes de tudo, eu quero já pedir para que você aí desliga a televisão que tiver aí na sua casa. Glória a Deus. Que você tire as vozes aí que estão te atrapalhando. Sabe, sai aí do aplicativo que tá toda hora mandando notificação para você. Talvez se você hoje não teve nenhum momento de falar com Jesus, não teve nenhum momento para poder, sabe, tirar um tempinho ali para poder conversar com quem te criou, e aqui é esse momento que a gente está tendo, tá? Então, hoje é sexta-feira. A Bíblia diz aqui em Heresias 4:5 que quem ora, sexta-feira, 22 horas, a oração chega. Amém. É isso aí, heresias, é isso mesmo. Quem ora nesse horário a oração vai alcançar os céus. Mais rápido no céu, né? Porque sexta-feira, 22 horas, a gente orando aqui, né? E eu quero mandar um abraço aí para minha igreja, Graça e Paz, que estão vendo aqui essa live lá na nossa igreja.
no momento também de oração, hoje que está tendo ali na nossa igreja, né, começou 22 horas também com a gente aqui, e várias Aleluia. outras igrejas também fiquei sabendo que também estão se reunindo, famílias se reunindo para poder também orar. Isso vai se multiplicar, meu irmão, no último dia que a gente estiver com esses vídeos, sabe, alcançando famílias, porque muitos não estão conectados com ele nesta hora de 22 horas. E você vai poder ver esse vídeo, vai poder ver o vídeo lá do Nicolas a hora que você quiser, mas faça este tempo, reserve este tempo para orar, para interceder pelo Brasil. Nós contamos com você, nós contamos com a sua igreja, nós contamos com a sua casa, para que a gente possa fazer deste Brasil um país melhor. Aqui conosco, tá? Eu quero abrir aqui a Bíblia em Mateus 7, versículo 11. Abra sua Bíblia em Mateus 7, versículo 11. Mateus é o primeiro livro, né, do Novo Testamento. Amém. E vai dizer o seguinte, tá com a sua Bíblia aí, ó, tô com a minha Bíblia aqui, ó, física, tá? Glória a Deus. Diz aí, Mateus capítulo 7, versículo 11, capítulo 7, versículo 11 diz o seguinte: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Aleluia. Ou seja, nós que somos maus, somos pecadores, somos pessoas falhas, cheias de erro, precisamos ter a misericórdia do Senhor, né, a todo momento, a cada instante. Caso contrário, nós não ficamos de pé. Aleluia. A Bíblia fala, olha, vocês que sois maus, sabem dar boas coisas para os filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então, o que eu quero dizer para você é que o Senhor, né, Deus Pai, que Ele é o seu Pai, Ele não te chama aí de colega, não te chama aí de uma pessoa desconhecida, mas Aleluia. Ele chama você de filho. Ele tem coisas boas para você, Ele pede coisas boas para você, tá? Dali do céu, Ele quer te dar algo bom. Pense comigo. Você que é pai, se você é pai, quando o seu filho, ele te pede algo, quando o seu filho te pede alguma coisa, pai, me dá uma bicicleta, um videogame. Meu irmão, você só não dá se você não tiver condições. Porque se você tiver condições, a primeira coisa que você vai fazer é ir lá e falar, filho, escolhe, que eu vou te dar. E você quer dar também sempre o melhor para o seu filho, não é isso? Se você, que é mau, né, que nós somos mau, damos boas coisas para os nossos filhos, e o nosso Pai Celestial, que é o meu, que é o seu Pai. É isso que a palavra menciona, é isso que o Nicolas está falando. Então, se Ele, que é o nosso Pai, se você dá boas coisas para o seu filho, imagine o nosso Pai. O nosso Pai, Ele quer que você viva o melhor desta terra. O melhor desta terra. Às vezes você faz um comparativo, a sua régua é de acordo com a régua do vizinho, enfim, do amigo, do Instagram, da pessoa que está ganhando milhões no Instagram, da pessoa que tem uma vida confortável no Instagram, mas talvez você está vendo aquela vida com os seus olhos. E estes olhos seus, ele pode te condenar, porque a vida de Instagram, por exemplo, hoje, a pessoa talvez ela está vivendo uma vida ali medíocre, ela posta ali que ela tem isso ou aquilo, mas a vida dela, o mundo dela, quando ela deita a cabeça no travesseiro, para ela nada faz sentido. Então Deus, Ele quer fazer com que você viva em plenitude, com abundância em tudo, não somente nas coisas físicas, os materiais, mas sim na plenitude. Tem uma casa com a paz de Cristo, aqui excede o entendimento humano. Então é isso que o Senhor quer para a sua vida, plenitude. Ele quer o melhor para você. Sério. Não ache, né, que os olhos do Senhor estão, sabe, distanciados de você. Acha que para todo mundo em volta de você tem algo bom, né? Nossa, olha como aquela pessoa tem uma casa, olha como aquela pessoa ali está tendo um relacionamento, aquela pessoa ali teve um sucesso financeiro e para mim nada, né? Deus com certeza não tem coisas boas para minha vida. Pelo contrário, tá? Isso não é para você essa palavra. A palavra que o Senhor diz é que Deus ele tem algo, coisas boas para você. O que isso quer dizer? Planos bons, né, coisas de paz, sabe, coisas para poder fazer bem o seu coração, né? Ele quer te dar uma boa família, ele quer te dar um bom relacionamento, ele quer te dar boas amizades, ele quer te dar uma boa casa, ele quer te dar um bom lar, ele quer também te abençoar também financeiramente, que não é nenhum pecado. Então receba isso, não deixe com que
as coisas em volta sejam maior do que a palavra que está aqui, né, na Bíblia, tá bom? Eu vou chamar aqui a Ana Campagnolo. Eles me disseram que ela está um pouco corrida por conta de uma agenda. A gente sabe como é que são as agendas, né, de deputados e políticos. Então, vou chamar ela aqui. A gente vai bater um papo rápido com ela, vamos orar e depois vamos chamar Jefferson e Suelen, tá bem? Vamos ver se ela vai atender aí. Boa noite, Ana. Oi, Nicolas, tudo bem? Tudo bem? Aleluia. Tudo bem? Tudo bem não, né? Com essa votação horrorosa, mas com esse presidente, mas graças a Deus, no que ele pode nos ajudar, estamos bem. Amém, amém. Então, para o pessoal aí, né, da Ana, que está entrando aqui agora, a gente começou, né, no dia 1º de julho, uma oração em jejum aí pelo nosso país. A gente sabe que a gente precisa lutar não somente com as armas, né, materiais que o Senhor nos deu, mas também, principalmente, com as espirituais, né? Não batalhamos contra carne e sangue, mas contra potestades, né, contra principados. E desde então, né, tenho chamado pessoas aqui que eu sei que são alinhadas com o reino, pessoas que realmente amam a Cristo, pessoas que possuem posicionamento. Então, eu até falei antes, né, de você entrar aqui, Ana, que eu não te chamei aqui como uma política, né? Eu te chamei aqui porque eu sei que você é minha irmã em Cristo. E eu quero que você, né, no seu breve tempo que você aí, não quero te atrapalhar também, né, que você fale, né, conosco a respeito, né, da oração e depois orar com a gente aqui. Obrigada, Nicolas, obrigada pela confiança, dividir os teus amigos, que muitos são meus amigos também, para a gente poder falar sobre isso. Essa iniciativa que você tomou de 21 dias orando pelo Brasil é muito importante. Isso me lembra também a história de Daniel, que fez uma oração e a resposta parecia demorar, e depois Deus respondeu que já o havia escutado desde o primeiro dia. E se você me permite também, depois o pessoal pode, se raramente alguém talvez não me conheça, pode pesquisar um pouco sobre a minha história, o quanto Deus me abençoou na minha vida também, quando eu orei, quando eu pedi a proteção dele, onde ele me levou, de onde ele me tirou. Mas eu gostaria de trazer uma palavra da Bíblia para o nosso coração hoje e deixar um pouco da minha biografia, da minha história para um outro momento. A Bíblia tem muitos livros históricos, proféticos, e muitos deles falam sobre política. O livro de Crônicas, o livro de Reis, é basicamente sobre política, a administração desses reis, que haviam reis bons e reis maus, e isso nos ensina muito, porque o povo de Deus era o povo escolhido. E ainda assim Deus permitia, ora bons reis, ora maus reis. E de uma certa forma o povo era recompensado e às vezes punido com o tipo de governante que tinha. Então a Bíblia tem muitos livros que tratam sobre política, que tratam sobre a lei, o Pentateuco inteiro, né? O Pentateuco inteiro fala sobre como Deus estabeleceu as suas normas, as suas regras. E tem um livro na Bíblia que não é porque eu sou mulher, mas eu acho absolutamente fantástico, que é o livro de Esther. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não cita Deus, que não cita a palavra Deus, Jeová, o Senhor. É um livro que transcorre, ele inteiramente ocorre como se Deus estivesse presente, mas não nominado formalmente. E esse, para mim, é um dos livros que mais fala de política. É um livro praticamente só político. Não sei se alguém já falou sobre esse livro aqui nas orações. Alguém comentou? Então, esse livro é muito interessante porque ele fala sobre quando o povo de Deus estava escravo de um governo pagão, né? De um governo ímpio, né? De um rei, um imperador que não compartilhava os mesmos valores morais. E a forma como que Deus usou para ajudar o seu povo foi através da política e, claro, de uma ação miraculosa, mas impressionante, sem que ele aparecesse claramente naquele livro, né? Apenas com a atuação de pessoas por um lado ou por outro. Então, o livro de Esther fala sobre a rainha Esther, que a princípio se chamava Hadassa, mas ela foi capturada como escrava para ficar no harém do rei. O rei chamava rei Assuero, e ele ficou de escolher entre várias mulheres que ele havia capturado como escravas,
a mais bonita ou a que ele gostasse mais para se tornar sua esposa. E Esther foi orientada pelo seu tio, isso aí já começa a política. Ela era uma moça muito jovem, ela foi orientada pelo tio, que esse não era jovem, era experiente, já tinha visto o povo de Deus passar por muitas dificuldades. E esse seu tio, Mordecai, Mardoqueu, depende da tradução, ele politicamente percebe um cenário adverso. Ele vê, olha, minha sobrinha está indo para um lugar de cativeiro em um império, em um governo pagão que não obedece o mesmo Deus que nós. E ele muda o nome dela de Radassa para Esther. Radassa era um nome hebreu e Esther um nome que combinava ali com a Síria. Se não me falha a memória, a sua era da Síria, acho que é, né? Então, ela muda de nome e ninguém sabe que ela é uma judia. Então, o que tem aí não é mentira, é prudência. É esperar o momento certo de agir, esperar o momento certo de tomar posição. E Esther, então, fica ali naquele castelo e ela acaba sendo escolhida como rainha no lugar da rainha Vasti. E Esther também, novamente, com prudência, ela observa o seguinte: por que a rainha Vasti foi deposta? Por que o rei abandonou a rainha Vasti? Porque ela foi ousada demais, ela foi metida demais, ela tentou enfrentar a autoridade aonde ela não tinha poder. Então Esther aprendeu algumas lições, né? Eu sou mulher do rei, eu sou a rainha consorte. Qual é exatamente a minha função? Qual é o momento político ideal para eu começar a falar? E aí surge um personagem mau, que não se chama Haddad, se chama Amã. Esse personagem mau, ele quer destruir o povo de Israel. E como toda ditadura, como todo regime autoritário, ele começa a sua maldade contra o povo de Israel, né, contra o povo judeu, criando um decreto que proibia o povo, né, impedindo o povo de se defender, de uma certa forma, desarmando o povo. E ele estava preparando uma emboscada para que os membros do governo, para que o governo invadisse a casa dos judeus, tomasse sua propriedade, matasse suas crianças, suas esposas, escravizasse as mulheres, matasse os homens. Ele estava planejando tudo isso politicamente, através de éditos, de decretos, e ele ia trabalhando nessa maldade por um sentimento revanchista, porque muito tempo atrás o povo de Israel havia atacado o seu povo e ele cresceu com esse ódio, com esse desejo de vingança. Ele odiava o povo de Deus. Verdade, muitos estão pensando dessa forma. Muitos que têm dinheiro já saíram do Brasil, já foram embora, já deixaram, né? Muitos influencers aí, eu acompanho alguns que também já não moram mais no Brasil, fazem os seus vídeos de lá. Mais interessante, né? Que ele teve uma ascensão aqui, um empresário. Ele começou aqui, vendeu aqui, a sua empresa foi próspera aqui, mas no momento em que o Brasil mais precisa dele, ele vai embora. O influenciador, ele fez a sua vida aqui, as pessoas que veem os seus vídeos, que participam, que compram os seus produtos, moram no Brasil, mas na hora que o Brasil mais precisa dessas pessoas dão as costas para o Brasil. Ah, deixa para lá. Eu tenho que ir, agora eu vou viver a minha. E era o que ela está falando. A Esther podia fazer isso, viver o dela e esquecer do povo. Mas olha que interessante, olha aí. Importante no reinado de Assuero. E ele estava planejando destruir o povo de Israel. E destruir num genocídio mesmo. Talvez, se aquilo tivesse acontecido, teria sido o primeiro holocausto, talvez o único holocausto, porque o povo de Israel não teria sobrevivido àquilo, né? Então, Esther não está sob ameaça, porque ninguém sabe que Esther é judia, ela mudou seu nome, ela é rainha, ninguém vai encostar um dedo nela, ela está salva. Então ela poderia de repente pensar como talvez um empresário do Brasil que pensa: eu tenho muito capital, se o Brasil ficar mal, eu vou embora, né? Talvez um influenciador, um jornalista, um intelectual que pensa: não tem problema, se o Brasil se lascar, eu vou morar na Itália, eu fujo daqui, eu vou me salvar. E Esther poderia ter pensado a mesma coisa, ela poderia pensar isso: olha, ninguém sabe que eu sou judia, se matarem todo mundo, eu não vou ser afetada, afinal eu sou a rainha, né? Eu sou 02, eu estou do lado do imperador. E aí, o tio de Esther, que é aquele homem que conhece de política, um homem temente a Deus, um conselheiro, ele chama Esther e diz o seguinte para ela. Parece que ele podia até estar adivinhando o que ela queria
o que ela estava pensando. Ele diz o seguinte para ela: Esther, não imagine no teu coração que por você estar na casa do rei, por você ser rainha, escapará da morte, né? Que se os judeus forem mortos, você vai escapar. Não imagine isso. Porque se você, nessa posição de poder, se calar, não fizer nada, socorro e livramento virá de outra parte. Ele não cita Deus, mas ele diz para Esther: se você não fizer nada, porque acha que a sua posição é confortável, que você está bem, se você não ajudar o seu povo, não se preocupe. Alguém de algum lugar, no caso é Deus, mas ele não cita, socorro e livramento virá para os judeus, mas você e sua casa perecerão. Você e sua família vão pagar, não sei se nesta vida ou na próxima, mas você vai pagar pela sua covardia. Então, essa mensagem que o rei, que o tio dá para a rainha, toca no coração dela e ela decide: eu vou fazer alguma coisa. Não sei bem o que, não sei bem como, mas eu vou fazer alguma coisa. Então, ela responde o seguinte, e por isso é tão importante esse momento, essa live que você está fazendo. Olha o que Esther respondeu para o seu tio. Ela disse: tio, junta todos os judeus, junta todo o povo de Deus, jejua por mim, e não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite. Ou seja, jejuar, orar, buscar a Deus. E eu irei ter com o rei, né, com o governante, com o líder máximo político, ainda que não seja segundo a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela sabia que ela não podia entrar para falar com o rei, interromper o rei, cortar a palavra do rei, porque isso foi o que matou a outra rainha, a rainha Vasti, morreu por ter sido metida. Mas ela, sabendo que ela tinha que fazer alguma coisa, ela toma uma decisão de coragem. Mas antes de tomar essa decisão de coragem, ela pede para o seu tio 3 dias de oração, 3 dias de jejum. Então, depois a gente vai ver na história de Esther que ela consegue mudar o coração do rei para que ele revogue os decretos de Amã. Esse Amã que é um grande inimigo do povo. E a primeira coisa que o rei consegue mudar no decreto de Amã, aliás, a coisa mais importante que o rei consegue mudar no decreto de Amã, que o decreto já estava publicado, é que ele finalmente concede aos judeus o direito de se defenderem. Ele diz: tudo bem, se alguém tentar entrar na casa de um judeu, matar sua família ou roubar seus bens, eu concedo ao judeu o direito de usar a arma, a espada, para defender sua casa. Então ele, digamos assim, revoga o estatuto do desarmamento. Só que tudo isso, assim, o povo de Israel se salva. Por causa de Esther, até hoje, os judeus comemoram, fazem uma festa que, se não me falha a memória, anualmente, uma festa em que se comemora essa libertação. O dia em que uma mulher, a rainha Esther, através da oração, consegue salvar todo o povo judeu do que teria sido o primeiro holocausto. E isso só aconteceu por causa da oração, Nicolas. Então, é muito importante isso que você está fazendo aqui hoje, essa iniciativa que você tomou de reunir parlamentares, de reunir pessoas que têm a mesma fé, para que a gente ore, para que as coisas saiam corretamente. Aliás, aqui tem alguém comentando, a Márcia Valéria comentou, é a festa do Purim. Exatamente, a festa do Purim, que até hoje é comemorada como um dia da libertação. Está no capítulo 9, é verdade, então, versículo 16 de Esther. Quer ler? Lê para nós. Lê, Nicolas. Fala aqui que também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém o despojo não tocavam. E assim ele, né, ele continua em diante. Mas é no capítulo 9, que fala tanto quando os judeus matam seus inimigos, quanto depois também a partir do versículo 16. O tempo pertence ao Senhor, né? Porque talvez você está passando por algum momento de dificuldade, algum momento de deserto, e você está achando que tudo vai desmoronar e que vai acabar, acabou por ali. Mas não, o Senhor ele tem um tempo na sua vida para cada momento que ele coloca você. Você está passando por esse momento? Calma, aquieta o seu coração. Tudo vai passar. Esse deserto ele passa. O deserto não é o lugar onde você mora. O deserto é um lugar de passagem. Então aprenda. Deus te colocou aí para você viver algo na parte dele, para você ser forjado
Para quem para está aquilo que ele passando por quer, para aquilo, aquilo que ele às vezes deseja para a sua vida. não Então, faz o tempo de sentido, Deus, é ele chega difícil. para É o livro de todo Reis, de mundo, Crônicas, de Êxodos, todos. tantas dificuldades. E nós não sabemos qual o tempo de Deus para nós, por quanto tempo nós passaremos por essas dificuldades. Mas eu tenho visto, Nicolas, e não sei se você compartilha desse sentimento comigo, a gente fala muito sobre somos cristãos, somos conservadores, mas às vezes isso sai da boca de pessoas que falam isso da boca para fora. Deus conhece o coração do povo brasileiro. Será que o povo brasileiro realmente está com seu coração voltado, seu joelho dobrado para esse Deus? Eita! Será que Eita! esse povo que se diz de Deus Aleluia! está o homem respeitando a esposa, a mulher respeitando o marido, os filhos respeitando os pais? Será que a família conservadora busca Deus de verdade porque a religião está acima da Aleluia! política? Será que nós estamos de fato sendo os conservadores que dizemos ser? A gente está buscando a Deus de verdade, deixando os prazeres da carne para lá? Você está na política, tu sabe, Nicolas, muita corrupção, muita mentira. Enquanto essas coisas ainda existirem, começarem a se infiltrar Aleluia. entre nós, nós teremos dificuldades de acessar a bênção de Deus. Então, que esse momento de oração não seja só para pedir Aleluia. que Deus nos ajude politicamente, porque nós precisamos disso, mas que nós sejamos de fato povo de Deus, para que a nossa oração chegue até Ele. Né? E o que significa ser povo Aleluia. de Deus? Significa ser uma mulher abençoada, Glória que a honra o Deus. marido, ser um marido decente, que respeita a esposa, que cria os filhos com amor, sem desonestidade, sem roubalheira, Amém. sem mentira. E nós Aleluia. precisamos ser assim de verdade se queremos que Deus nos olhe como o povo dele para ter misericórdia de nós. Então, muito obrigada, Nicolas. Só, olha o que ela falou. Será que nós estamos vivendo verdadeiramente este evangelho? Será que nós estamos vivendo? Porque o evangelho ele começa aí dentro da sua casa. Ele começa com os seus filhos te olhando. Ele começa com você andando pela rua e os seus vizinhos te apontando como um servo de Deus. Então, ao seu redor é que as pessoas vão falar se verdadeiramente você é um servo de Deus. Você que tem filhos, pergunte ao seu filho o seguinte: se for uma filha, pergunte a ela, qual é o homem que você deseja casar? Se ela falar que eu quero casar com um homem igual ao meu pai, você está fazendo o seu ótimo trabalho dentro da sua casa. Se sua filha falar, eu jamais casaria com um homem igual ao meu pai, você precisa rever os seus conceitos. Aí eu estou falando por homem, tá? Porque geralmente o filho ele vai querer casar com uma mulher igual à mãe. Então, o homem para a mulher, você precisa primeiro ser espelho na sua casa, você precisa evangelizar a sua casa, você precisa ser um homem de Deus, um servo de Deus aí dentro do seu lar, para que posteriormente você possa fazer isso para fora. O povo dele para ter misericórdia de nós. Então, muito obrigada, Nicolas, pelo convite. Eu não sei se eu que faço a oração ou é você. Amém. É você mesmo que faz a oração, Ana. Antes, eu só queria dizer que é sempre Verdade. muito bom te ouvir. E obrigado, né, por ter disponibilizado esse tempo aqui para a gente, essa palavra. Muitos acabam Aleluia. deixando um pouco aqui, né, o Velho Testamento de lado, sendo que ele é muito rico, né, em sabedoria, né? A gente não consegue estudar o futuro, então a gente só consegue estudar o passado, porque o presente está acontecendo no mesmo momento que a gente está falando, né? E eu sempre digo isso, né? Eu sempre pergunto, né, aos conservadores o que eles estão conservando, né? O que de fato você conserva, né? Sua família, você conserva o seu casamento, conserva a educação dos seus filhos, enfim, o que você conserva. Quando você responder isso, aí você vai fazer essa autoavaliação, se de fato você é um conservador ou não. É só para poder fazer esse ponto aí, que realmente eu sempre levanto isso aí também. Obrigado, viu, Ana? E aí você pode orar, assim que você dizer amém, a gente chama aqui o Jefferson e a Suelen aqui, beleza? Deus. Tá bom. Vou pedir para o segurança ficar olhando. Vou fechar o olho, hein, gente? Me deixa eu levar facada espadada aqui, hein? Vamos lá. Senhor nosso Deus e amado Pai Celestial, Tu sabes que nós queremos ser o povo de Deus. Nós sempre dizemos por aí, o quanto queremos ser conservadores, cristãos, que nosso lema é Deus, pátria e família. Então nos ajuda verdadeiramente a colocar Deus como nossa prioridade, como aquele que nós queremos agradar com nossas atitudes, com nossas posições políticas.
pátria e família de verdade nos faz amar o nosso país com sinceridade, não só porque seguramos, abraçamos a bandeira, mas porque sabemos o que é o Brasil, o que nós queremos preservar aqui, a nossa família, que nós consigamos realmente respeitar marido, mulher, os nossos filhos, os nossos pais, que não seja um conservadorismo da boca para fora e que não seja um cristianismo por conveniência, para que assim, se tu nos tornar de verdade teu povo, um povo que tem fé, um povo que tem uma conduta conforme a tua palavra, nós possamos então dobrar os joelhos e pedir a tua intervenção, a tua misericórdia. Como diz o nosso ex-presidente Bolsonaro, não nos permita sofrer com o comunismo, tem piedade de nós, sabemos que a tua vontade e o teu tempo é que devem prevalecer, mas se ainda nos ouve e pode ouvir o nosso clamor, em nome de Jesus te pedimos que tenha piedade do Brasil, tenha piedade do brasileiro e nos ajude também a ser cada vez brasileiros melhores, cristãos melhores. Em nome de Jesus. Amém. 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 Digite amém. Digite amém no comentário para que mais e mais pessoas possam se integrar a essa rede. Não custa nada você digitar amém aí, amém no comentário, é que você está concordando com essa oração. Sabe? Não deixa de digitar amém, não. Sabe? A gente precisa interagir, a gente precisa juntar mais e mais pessoas em poder de oração, no canal do Nicolas, no canal dela, no nosso canal. Enfim, nós vamos fazer uma rede, uma conexão em que pessoas vão se conectar a nós para a gente juntar em oração por esse Brasil. Amém? Digite amém aí no comentário. Muito obrigado, viu? Obrigadão aí mais uma vez. Que Deus te abençoe aí e até mais. Agora eu vou chamar aqui o Jefferson e a Suelen. O Jefferson, Suelen, que cantam e arrebentam aí pelo Brasil com os jovens. É sempre muito bom ouvir a Ana, né? É impressionante. Opa! Fala, Jefferson. Fala, Suelen. Tudo bem? Boa noite. Como é que você Glória a tá? Deus. Fala, gente, Bem, tudo graças bem? a Deus. Fala, Estão escutando bem aí? Tá tranquilo? Tô vendo bem. certo? Show de bola. A gente escutou um pouquinho aqui a respeito de Esther, né, com a Ana Campagnolo. Não sei se vocês a conheciam, já conheciam? Ela é do nosso Com estado. certeza. Ah, então tá em Tipo, eu tô casa. dela. Ah, então deixa, né, já tá aí caminhado. E a gente ouviu um pouco aqui sobre Esther, né, para você aí, né, que é seguidor, né, do Jefferson, da Suelen. Aleluia. A gente está fazendo 21 dias de oração e jejum pelo Brasil. A gente não está orando aqui, não é pelo um político, não é por um partido. Eu não estou aqui como político, para deixar bem claro. Acredito que todo cristão, né, ele exerce uma profissão, exerce um chamado. E é engraçado, né, que o mundo hoje, o padeiro pode falar de tudo, né, o médico pode falar de tudo, o cristão não. O cristão não pode falar de tudo, né? Ele tem que só falar para os deles e olhe lá, bem caladinho, sem irritar ninguém. Então eu venho aqui realmente como um cristão, né, uma pessoa que nasceu no lar cristão, uma pessoa que experimenta, né, a misericórdia, a graça do Senhor todos os dias. E nós estamos aqui no 7º dia de oração e jejum, né, pelo nosso país. Então vou deixar aí com que vocês se apresentem, né, falem um pouquinho. Amém. Quando quiserem chamar para poder orar aí, fiquem à vontade. A live aqui é suas aqui. Glória a Deus. Nicolas, desde já obrigado pelo convite. Você, sua equipe, obrigado. A alegria estar aqui. Glória a Deus. Eu e a Suelen, nós estamos aí casados há quase 6 anos, né, desempenhando o propósito que Deus nos confiou, né, levando a palavra através da adoração e da mensagem pregada. Tem neném também. Tem neném. João Pedro está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bem. Tá dando glória aí. E aí, nós nascemos também num lar cristão e seguimos a Bíblia como manual de fé, né? E a gente está num tempo complicado que nós não podemos... Mas continuaremos defendendo até o último dia de nossas vidas aquilo que nós acreditamos. Nós não podemos jamais baixar a guarda. Você tem o direito, você na sua casa tem o direito de se expressar, de falar aquilo que você acredita, de pregar a palavra de Deus, e nós não vamos desistir disso em nome de Uma Jesus. sexta-feira. Fria. Aqui em BH tá muito gelado. Agora todo mundo, ó, isso aqui que eu acho, Jeff, só dando uma pausa, é que tem hora que a gente não entende que as armas que a gente utiliza,
né, Amém. a luta espiritual que a gente passa. Glória a Deus. É porque Glória a hoje, Deus. eu tenho certeza que agora todo mundo, né, se não estivesse aqui, talvez estaria em outro local. Exato. Mas tem pelo menos 40 mil pessoas, que é um estádio muito cheio, lotado, inclusive, Sim. querendo orar, querendo buscar, querendo, sabe, pedir perdão pelos seus pecados, querendo fazer algo pela sua nação. Então saiba que assim, Amém. uma coisa o inferno não está feliz com isso. A gente precisa entender isso também. A gente precisa, claro, depois colocar em oração para que Deus blinde, né, cada família que está se Amém. posicionando. Eu comentei esse dia nos stories que todo posicionamento tem um preço, né? Então, você que decidiu se posicionar e estar em oração, se prepara, né? Ore para que Deus blinde você, sua casa, sua família. Verdade. Porque, como o Nicolas falou, Satanás não está feliz, nada contente, e ele vai tentar de todo jeito de alguma forma atacar você. Mas o sangue de Jesus nos protege, nos defende. E é isso aí. A esposa quer falar alguma coisa? Gente, eu vou falar bem um pouquinho, né? Eu vou mais cantar aqui um pouquinho para vocês. Mas Verdade. a gente está muito feliz em participar dessa live aqui. A gente sabe que tem uma geração de jovens fortes, posicionados, remanescentes. Eu sempre digo isso, né? Amém. Remanescentes, que ainda Glória a Deus. pregam o evangelho da verdade. E essa palavra tão pequenininha, né? Oração, mas que faz toda a diferença. Eu costumo dizer que jovem também Aleluia. ora. Isso é uma coisa muito linda, porque eu vejo jovens aqui posicionados também, Glória a dizendo que Deus. estão aqui para orar, para clamar Aleluia. ao Senhor, né? Sobre essa nação, declarar Verdade. bênçãos. Então, a gente vai cantar uma canção aqui que talvez ela não seja muito conhecida, mas é uma canção que a gente ama muito e ela Verdade. fala sobre isso, sobre uma vida de oração. E a gente quer te impulsionar para isso nessa noite. Verdade. Quem ora sabe que tem momentos que não saem palavras, às vezes só lágrima, mas a gente sabe que o Espírito Santo interpreta isso, leva aos céus e o Senhor recebe a nossa oração. Então eu quero que você Aleluia. ouça essa canção, que você sinta isso, Glória que a você Deus. se posicione hoje numa vida de oração, amém? A gente vai cantar um pouquinho aqui, vamos lá. Verdade. Na oração encontrar, Glória a Deus. na oração encontro. Amém. Glória a Deus. Ora, Glória a Deus. Seja usada, varoa. faz bem a alma falar com Deus, me satisfaz, orar a Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. E grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. E grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Mas a igreja Glória a Deus. será arrebatada no piscar de olhos.
piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Amém, glória a Deus. Gente, eu vou falar um negócio. Fizeram um medley, poxa. E fez isso. assim, rapidinho. Amém. Glória a Deus. A gente glória está a Deus. no apartamento aqui depois da Zé, complica da gritada, mas a gente tentou aqui. Não, amém. 5 Mas minutinhos 3 minutinhos é tranquilo de gritar, não tem problema. Ô, glória! tudo pastor aqui. Meu Deus, aleluia! Mas só tratando sobre um pensamento sobre oração, só para compartilhar algo que Deus colocou no meu coração sobre posicionamento, Amém. é sobre a oração. É incrível, né? Que, por exemplo, aço, né? Tem como ver aço, né? Você consegue ver o aço, você consegue ver a corrente. Aço tem cor, é difícil de quebrar. Agora, oração, o que é oração? Vamos ser bem sinceros, oração é palavra. E não tem como ver palavra. Palavra não tem cor, palavra não tem cheiro, não tem como ver palavra. Então, vamos montar a equação. Aço, cadeias, grilhões, tem cor, dá para ver, é difícil de quebrar. Agora, oração na palavra, porque a palavra não tem cor, não dá para ver. Só que palavra na oração, ou seja, a oração através das palavras, mesmo sem cor e sem ver, quebra o que é visível. Glória a Deus. Quebra o aço, quebra a cadeia. Né? Por exemplo, Pedro, quando estava preso, a igreja orava. E enquanto a igreja orava, cadeias eram quebradas. Então, a gente às vezes não imagina a força que tem a oração, o poder que tem a oração. Mesmo sem ver as palavras, elas saem, não tem cor, não tem cheiro, contra algo visível, contra algo da matéria física, mas quebra, há poder. A oração faz muita coisa no mundo físico, no mundo visível. Glória a Deus. Mas algo que Deus colocou no meu coração, em rápidos minutos, Deus me levou a uma parábola. Lucas capítulo 13, versículo 6 vai dizer assim: então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta. Por que ainda ocupa a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. Nós ouvimos aqui uma reflexão muito boa da Ana, falando sobre o posicionamento de Esté, e eu quero só compartilhar isso ao seu coração. Nessa parábola, Jesus vai usar essa expressão de uma figueira plantada em uma vinha. E não precisa ser muito bom no português para ver que aqui tem um erro, né? Porque na vinha não se planta figueira, na vinha se planta videira. Então, se a gente for olhar num contexto, essa figueira aqui ela está deslocada. Essa figueira aqui está num território que não é propriamente dela, não é terra dela. Só que o dono da terra sabe o que faz. O dono da terra sabe onde planta cada pessoa. E de verdade, eu quero falar para tantas pessoas que nos ouvem, nós somos essas figueiras. Você é esta figueira, plantada no meio das vinhas, e essa é a ideia. Não é para ser igual, não é para fazer a mesma coisa. Do tronco aos frutos será diferente. A forma de falar será diferente, a forma de agir será diferente, a forma de pensar será diferente, a forma de se posicionar será diferente. Porque às vezes a gente se compara com as árvores ao nosso redor. Eu quero que vocês entendam a ilustração que eu estou dizendo. A gente se compara com as pessoas e diz: poxa, por que Deus me plantou aqui? Por que será que eu estou aqui? Eu sou tão diferente. O meu pensamento é diferente, a minha forma é diferente, a linguagem é diferente, tudo em mim é diferente. E aí Deus usa a minha boca para dizer para você e trazer uma resposta ao seu coração: eu te plantei na terra certa, a terra não é errada. As pessoas que estão à sua volta, a galera que está ao seu redor, precisa ver, de fato, eu lhe plantei lá para saber que você é uma figueira, que você é diferente. E eu quero até compartilhar essa palavra e dizer ao Nicolas, usá-lo, né?
como figura. Você é uma figueira plantada. Você é uma figueira plantada no meio de uma galera, no meio de tantos iguais. E Deus me plantou para fazer a diferença. Eu quero dizer para esses mais de 40 mil pessoas, jovens, adolescentes, homens, mulheres, você é uma figueira plantada naquela empresa, naquela faculdade, naquela escola, naquele ambiente. Deus não está precisando de agente 007 que se esconde quando a verdade dele é colocada em jogo. Não rola. Eu me lembro quando eu estudava, e eu na escola foi um ano muito difícil, eu apanhei muito. Estava começando a entrar essas questões na escola. E eu defendendo a Bíblia e tomando pau de tudo que é lado, e leva e apanha. E, meu Deus do céu, defendendo. E eu falei, poxa, senhor, eu precisava de mais um aqui só para me ajudar. Eu, né, na simplicidade, precisava de mais um. Aí chegou no final do ano, a gente foi fazer aquele negócio de amigo secreto. Sabe, aquela brincadeira que você dá um presente de 300 e ganha uma meia? Essa brincadeira. Aí a gente foi fazer, de repente uma mocinha lá me pegou, aí depois ela chegou para mim no final assim e falou assim, ô Jefferson, eu queria ver com você que para você ministrar lá na nossa igreja. Aí aquilo me deixou triste, eu falei, é sério mesmo que você está o ano inteiro aqui? Você me viu apanhar o ano inteiro e não falou nada, nem para... Opa, eu sou junto, eu professo a mesma fé, eu estou no mesmo barco. Então assim, Deus não está precisando de pessoas que fiquem escondidas, Deus está precisando de pessoas que se posicionem. Você é uma figueira plantada para fazer a diferença. E outra, para a gente terminar, mas eu preciso falar isso aqui, Deus lhe chamou para exercer governo. É sério, Deus lhe chamou para governar. E eu vou lhe provar pela Bíblia. Deus me chamou para governar. Eu fiz questão. Eu vou fazer questão de ler, porque se alguém pegar isso aqui, Nicolas, se alguém pegar isso aqui, vai reagir e vai dar glória a Deus aí através dessa live até dizer chega. Olha só, Juízes capítulo 9, versículo 10. Eu estou dizendo que você é uma figueira plantada. E eu estou dizendo que Deus lhe chamou para exercer o governo. Olha o que diz. Juízes capítulo 9, versículo 10. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Glória a Deus. Foi o que elas falaram. Reina sobre nós. Só que aí, diz a Bíblia, versículo 11. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores? Fez jogo mole, não quis se posicionar. Não quis perder like, seguidor e por aí vai. Tipo assim, eu não vou me meter nisso. Sabe o que aconteceu? Quando a figueira não governa, entram os espinhos. Versículo 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Só que aí o espinheiro disse, eu até vou reinar, mas com uma condição. Se vocês me colocarem, eu quero que vocês fiquem debaixo da minha sombra. Então assim, eu estou dizendo a figueiras plantadas em lugares certos, ambientes certos, mesmo que pareça ser errado, para fazer a diferença. Só que Deus usa a minha boca para dizer para você, exerça governo. Governe. Se posicione. Porque se você não se posicionar, tem um espinheiro prontinho para colocar os que estão em volta debaixo da sombra dele. Nós não seremos uma figueira inútil. Nós não seremos, porque tem alguém que zela por nós. E até quando o dono da terra diz, rapaz... Você nasceu para mudar, você nasceu para governar, igual a gente está falando. Lá em Gênesis também o Senhor menciona que nós iríamos governar, nós iríamos estar por cima de toda a criação. Toda a criação estaria sob o nosso governo. É isso, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Você é a imagem e semelhança do nosso Senhor. E para isso você nasceu para exercer o governo. Não importa onde você está. Se é dentro da sua casa, se é na sua empresa, se é em qualquer local. Se posicione. Não fique sem se posicionar. Exerça a sua fé onde quer que você esteja. Não tenha vergonha de Jesus. Porque se você tiver vergonha de Jesus, naquele dia ele também se envergonhará de você perante o Pai. Se essa figueira aí não está produzindo, porque não pede frutos, Nicolas. Ô, Nicolas, não pede frutos. É só ver ali, está no singular. Fruto, ele quer um fruto. Então não é quantidade, é qualidade. Fruto, eu quero um fruto. Aleluia. Né? Mas o viticultor dá uma olhadinha e diz assim, não, deixa comigo, me dá mais esse ano. Eu vou cercar, eu vou cavar, eu vou cercar.
E eu sei que vai produzir. Aquilo que não produziu em 3 anos na sua vinda para essa terra, vai produzir depois que eu escavar e Aleluia. adubar. Então, a nossa oração, não sei se você vai orar ou a gente vai fazer essa oração, mas a nossa oração vai ser para que Deus, para que o Espírito Santo escave essas figueiras que não estão produzindo. Sabe, que o Espírito Santo adube essas figueiras que têm potencial de produzir em diversos ambientes. Aleluia. Porque Deus me chamou para exercer governo, Deus me chamou para fazer. Recebe. E essa era a palavra que eu queria compartilhar no seu coração, porque a gente está se posicionando em oração, em jejum, mas a gente precisa se posicionar também diante das pessoas, porque se a gente não se posicionar, os espinheiros estão prontinhos para governar. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. São Em vocês nome que de oram Jesus. mesmo. Antes de vocês orarem, né? Eu sempre peço o pessoal realmente Amém. deixar tudo aquilo que talvez tenha perturbado a mente, né? Talvez durante a live, talvez aí esteja em casa, né? Ou em algum outro lugar, mas ouvindo, prestando atenção, de saber que a Bíblia Amém. deixa Glória a muito Deus. claro, né? Onde tiverem ali 2 ou 3, ali o Senhor vai estar. E hoje nós estamos no mundo em um número muito maior do que 2 ou 3. Então o Senhor, ele está aqui também. E você não pode tratar isso aqui como um mero bate-papo, né? Pelo contrário, as palavras, da mesma forma como elas têm poder de gerar morte, as palavras também têm poder de gerar vida. Elas edificam, né? Elas nos transformam, elas conseguem. O mundo foi Aleluia. feito através do verbo, foi feito através da palavra, haja luz. Então, a palavra tem muito poder Amém. e a gente não pode subestimar esse Aleluia. poder. E quero só complementar algo aqui para vocês encaminharem a oração, de que eu fico viajando nisso. Assim, eu sou um cara realmente que eu sou sonhador, eu viajo demais, me pego assim alucinando em algumas coisas e eu sempre me pego pensando isso. Eu poderia, porque eu acho que eu vejo muito filme, mas eu falo assim, eu poderia ter nascido em qualquer época do mundo. Poderia ter nascido na época lá dos nórdicos, Sim, poderia ter nascido na época lá dos Peaky Blinders, né, sim. 1930, poderia ter nascido, sabe, nos Estados Unidos, né? Eu poderia ter nascido na China, eu poderia ter nascido na Escócia, né? Eu caí aqui no Brasil, fazer o quê? Mas que ótimo, né? Que eu nasci, fui bater lá na favela, lá na cabana do Pai Tomás, nasci aqui e amei por isso. E eu vou achar que isso é um acaso? Jamais é um acaso, jamais é um acaso. Jamais é um acaso as lutas que você tem. Jamais é um Verdade. acaso a sala que você está. Jamais é um acaso o trabalho que você está. Jamais é um acaso os dons que Deus te deu Glória a nas Deus. suas mãos. Jamais é um acaso a inconformidade que bate no seu coração. Sabe, jamais é um acaso isso. você ter dons espirituais e você querer colocar isso em prática, sabe? Não é por um acaso. Então, você precisa reconhecer isso, Aleluia. porque o tempo ele passa. O tempo ele passa, Amém. você precisa realizar os propósitos, porque nós não estamos em um tempo que nós podemos ter, nós temos que ter um senso de urgência. Nós temos que ter um senso de urgência, sabe? De saber que enquanto nós estamos aqui, sabe, orando, nos dedicando, pode ter certeza também que o inimigo está fazendo a mesma coisa, mas o inverso, né? Querendo destruir famílias, bolando planos, estratégias. E a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes, então do que o da luz. O que isso quer dizer? E Aleluia. eles planejam, eles atacam, e nós precisamos, né, fazer com que cada um assuma o seu papel nessa geração. Você não está velho Verdade. demais que não possa exercer um chamado, e nem novo demais também que você não possa exercer um chamado. Então, assuma isso. Saiba que, assim, eu realmente fico assim, meu Deus, cara, olha quanta coisa que tem que acontecer para uma criança nascer saudável, sabe? Uma criança nascer, assim, são muitos processos, sabe? Amém. O seu pai tem que conhecer a sua mãe, talvez isso não poderia ter acontecido. Aleluia. Se algum dia eu tivesse acordado um pouco mais tarde, eu não teria pegado um ônibus que para eu, assim, é o efeito borboleta, né? E olha que incrível, ou seja, não é um acaso que nós estamos aqui. Então há um propósito para isso. Então, eu peço, né, para que vocês orem, né? Vamos orar pela nossa nação, por tudo que nós dissemos aqui hoje. E eu vou cortar aqui, né, os comentários, para que ninguém se perca aqui em alguma distração. E assim que você dizer amém, eu retomo aqui os comentários para eu fazer para vocês uma última pergunta. Mas pode falar. Tá.
Verdade. Em tudo Deus tem um propósito. Não é por acaso que você está assistindo esse vídeo. Não é por acaso que você compartilha este vídeo. Não é por acaso que você digita amém aí nos comentários. Sabe por quê? Porque Deus te trouxe aqui para você fazer parte desta conexão, meu irmão. Você precisa se conectar. Você está no Brasil. Igual ele falou, você podia ter nascido em qualquer outro lugar, mas Deus te plantou neste lugar. Então, seja a diferença na sua casa, seja a diferença no seu trabalho, seja a diferença na sua escola, seja a diferença aonde você estiver, faça a diferença, se manifeste. Vai, meu irmão, levanta, sacode a poeira, minha irmã, levanta, sacode a poeira, não desanime, bora pra cima, bora. Eu acho incrível a fala de que nós estamos num momento assim de transição, né? Deus está levantando, né, jovens com caráter, com compromisso, né? Jovens que estão defendendo o evangelho da verdade. Esses dias Deus falou muito ao meu coração, e a gente vai orar, não quero tomar mais tempo, Não. mas vai fluindo, né? Mas sobre a viúva de Naim. Se a gente pegar bem certinho, eu não sei quem vai pegar isso aqui, mas se pegar vai pegar de verdade. Ali explica muito bem os tempos. Como é que eu posso dizer assim? Vamos lá, vou tentar explicar bem claro. Olha que incrível. A Bíblia vai dizer sobre uma mãe viúva, ou seja, é uma mãe que tem um filho, outrora foi casada, mas seu esposo agora é falecido. A gente está falando de 3 gerações. A geração do pai, eu poderia dizer que a geração do pai é aquela geração que, poxa, veio, desbravou, fez, sabe, caixinha de som, às vezes nem som, no gogó mesmo, nas ruas, entrando nas ruas, abrindo igreja, ponto de pregação. É a geração do pai. A geração da mãe, ela automaticamente ela acompanha por um tempo, mas aí vem o filho, né? O filho é gerado. Só que a Bíblia vai dizer que no meio do caminho o pai automaticamente morre, porque, poxa, é uma geração que ela se vai. E aí cabe à geração da mãe, à geração da igreja atual, ao mesmo tempo que ela aprendeu com a geração que se foi, ensinar a geração que, poxa, está morrendo, ou que alguns, no caso, já estão mortos. Só que, perceba, ninguém vai atrás de Jesus para ressuscitar o menino. Jesus vai até lá para ressuscitar o menino, porque é do interesse de Jesus ressuscitar essa geração. É do interesse de Jesus colocar esses jovens de pé. É do interesse de Jesus de levantar esse exército cheio do Espírito Santo. Então, assim, Verdade. A gente está vivendo esse tempo. A geração da mãe, que precisa conviver com o filho. Poxa, tecnologia, internet, novas coisas, novas ideias. E ao mesmo tempo, passar todo o ensinamento do pai, da geração que já se passou. Então, assim, uma palavra ao coração de todos. A gente quer que Deus nos dê inteligência e sabedoria para nos posicionar. A geração da mãe saber que há uma grande missão nela em ensinar os jovens, em passar o legado para o jovem. Sabe, não é matar o jovem. Mas eu creio que o Senhor está levantando uma geração, uma geração que vai estremecer esse Brasil. Uma geração que é acostumada com tecnologia, uma geração que é acostumada com TikTok, com tudo isso, mas uma geração que clama ao Senhor. Eu creio nisso. Eu creio, porque hoje eu sou pastor de jovens e adolescentes. E eu estou cada dia mais imputando nestes jovens Jesus, o Jesus que eu acredito, o Jesus que eles vão. Porque se a gente não fizer o que ele está falando, se nós não passarmos o bastão para esta geração, o evangelho ele termina em mim, ele termina em você. Então o nosso papel também é passar esse bastão para que essa geração tenha a mesma sede por Jesus, tenha a mesma intensidade com Jesus que nós temos. Em nome de Jesus, aleluia. Não é acabar com o ministério do jovem, é apoiá-lo, é ajudá-lo, é incentivá-lo, é colocá-lo para frente. Aleluia. É passar os ensinamentos da geração do pai que se foi. Porque Amém. Deus conta com essa geração. É do interesse dele ressuscitar essa geração. É do interesse dele levantar você. Então, nós vamos orar por esse propósito também, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Isso mesmo. Senhor, nós glorificamos o teu nome, nós te adoramos, te exaltamos. Glória a Deus. Tu és tudo para nós. Eu estou aqui com a minha esposa, com a minha família, com meu filho, juntamente com o Nicolas, sua casa, sua família, enfim, nós estamos reunidos aqui. Amém. Glória a Deus. São 21 dias de propósito
E nós estamos no 7º dia. Nós estamos no 7º dia Sim, nos Jesus. posicionando em oração, em jejum, em prol do nosso país. Nós estamos nos posicionando em Ti, Senhor, porque o Senhor conta com um exército. Eu fico feliz porque é do Teu interesse, Senhor, ressuscitar essa geração. É do Teu interesse levantar jovens, mulheres, homens, adolescentes nas escolas, nas faculdades, no Congresso, na política, na internet, aonde quer que seja. O problema não é a terra, aleluia. Não me importa se ao meu lado eu estou em uma vinha e eu sou a única figueira plantada. O meu fruto será diferente, o meu tronco será diferente, as minhas folhas serão diferentes. Quem olhar para mim notará que eu sou diferente em uma terra dos iguais. A minha oração é para que o Senhor blinde os corações, guarde as famílias, blinde as mentes e coloque espírito de ousadia, espírito de coragem. Ninguém vai nos parar, ninguém vai nos deter, ninguém vai deter a marcha da igreja, ninguém vai parar a igreja que é triunfante, oh glória. Ninguém vai parar uma igreja que vence, porque acredita naquilo que é verdade, aleluia, oh glória. Obrigado, Senhor, pelos tantos que o Senhor tem levantado por esse país para se posicionar e encorajar uma galera que está vindo aí também com o coração forte, com os lombos preparados e assim, prontos para a guerra, prontos para defender o evangelho da verdade, prontos para defender a verdade, a Bíblia como manual de fé. Senhor, nos ajuda, por favor, a produzir. Que o Teu Espírito Santo possa escavar, adubar. Senhor, se houver alguém morto espiritualmente, possa ser ressuscitado para um novo tempo e que o Teu nome seja glorificado. Eu sinto a Tua presença aqui, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Que o Senhor possa levantar jovens, homens, mulheres, adolescentes, a todos quantos estão disponíveis e querendo que o Senhor possa levantar com muita autoridade, com ousadia. Em nome que o Teu nome de Jesus. seja glorificado. Muito obrigado por esse momento. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Em nome de Aleluia. Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, a última pergunta que a gente está fazendo para todo mundo com relação à oração. Levanta assim, Muitas Deus. pessoas têm experiências, né, com a oração e isso fortalece pessoas que estão talvez cruas na fé ou não sabem a importância da oração. Aleluia. Meu Deus. Rapidamente, se vocês tiverem um testemunho, né, que a oração ela foi fundamental. O momento onde a oração ela realmente ali possa ter te salvado, sabe, onde ela fez toda a diferença na vida sua e da Suelen. Olha, é difícil citar uma. Sei que é difícil citar um momento, mas aquele momento que você fala assim, poxa, cara, esse momento assim... Eu vou deixar o Jefferson, compartilhar aí com vocês, mas eu já me adianto a dizer que, gente, orando, ter uma vida de oração, na oração você sempre vai viver experiências extraordinárias. Os teus joelhos te levarão mais longe do que os teus pés. A oração tem uma resposta. Aleluia. Aleluia. Fica a dica. Meu Deus, os teus joelhos vão levar você mais longe do que os teus pés. Pega essa aí. Coloca, meu irmão, no status do seu WhatsApp. Os teus joelhos vão te levar mais longe do que os teus pés. Essa aqui eu nunca tinha visto. Essa aqui eu peguei para mim, meu irmão. Meu Deus do céu. Sabe por quê, meu irmão? Os seus pés são limitados, mas a sua oração ela é ilimitada e ela alcança lugares altos. Aleluia. Meu Deus. Resposta incrível, imediata, talvez não no nosso tempo, no tempo de Deus, mas é único. Um testemunho, gente, nós estamos aqui, né, família, casal, um testemunho. Quando nós casamos, né, eu e a Suelen, nós estávamos, assim, crendo nas promessas do Senhor. Né? Eu e a Suelen, nós casamos e nós vivemos a experiência da oração. Eu levantava às 6 da manhã, eu ia para a igreja orar. E eu ficava no púlpito da igreja orando, voltava para casa 9, 10 horas da manhã. E a minha oração, Nicolas, caminhando pelo púlpito da igreja era: Senhor, me dá condições de comprar uma bolsa para minha esposa. Me dá condições de dar um sapato para minha esposa. Tipo assim, eu estou dizendo algo que nós vivemos como casal, depois que nós casamos. Né? Nós tivemos muitas experiências
particulares de respostas de Deus imediata, de entrar dentro do quarto, orar e quando sair receber o telefonema, poxa, era aquilo. Mas se tem uma coisa que eu digo assim, ó, na oração, levantava todos os dias, ia para a igreja, orava e colocava diante de Deus. Falava, Senhor, a minha vida está desse jeito, está dessa forma. Um casal com promessas, como todos os que estão nos assistindo. Porque às vezes a gente coloca a culpa no ambiente. A gente imagina que, poxa, o ambiente aqui não é favorável, ninguém conhece a minha rua, ninguém sabe quem eu sou. Será vir algo bom de Belém, né? Será que pode vir de Nazaré. De lá? Onde é que vem? Será que pode vir algo bom de lá? Não vem. Deus fez. Nós sentimos assim, sério, vivo, que o morto cai em qualquer lugar, né? Que Deus faz, hein? Mas não tinha nada, não tinha bicicleta, não tinha tênis, não tinha roupa, não tinha nada. E Deus usou pessoas para dar carro, Deus usou pessoas para que a gente morasse bem, Deus usou pessoas para que a gente comesse bem, Deus foi movimentando todas as coisas. Através de oração, Deus foi respondendo cada oraçãozinha que eu pedi. Senhor, eu preciso de um carro para poder ir pregar. Deus foi lá e deu o carro. Senhor, eu preciso disso. Deus foi lá e aconteceu. Então, dentre tantas experiências que nós tivemos em oração e coisas específicas, de comida, de alimento, de passar necessidade, eu acho que essa experiência de eu ir lá e orar, pedindo coisas ao Senhor para nós, né, como casal. Hoje tudo que nós vivemos é resposta de oração. Tudo que nós vivemos é resposta de oração. A nossa família, a nossa casa, o nosso filho, né? Você falou sobre a questão do projeto, né? De gerar. O João Pedro, ele é resposta de oração em tudo. A gente sempre falava, a gente vai orar até para ele contrariar a lógica. Ele vai ser um recém-nascido que ele vai dormir. Todo mundo fala, né? Quando você criar paz, você vai dormir. E a gente orava, não, Senhor, o João Pedro vai ser um bebê dorminhoco, ele vai dormir, e a gente vai dormir bem, ele não vai ter cólica e tudo mais do que as pessoas assustavam a gente. Rapaz, e ele é uma bênção. Olha lá, filho. noite. Olha lá. Glória a Deus. Seja bênção. Aleluia. Ele mandou bem. Ele mandou bem. É diferente. Só pra terminar bem a live. Receba um som de pai aí, Nicolas. Não, só... Gente, isso aqui, assim, eu acho que de todas as coisas mais maravilhosas que a gente pode experimentar no mundo, eu acho que a coisa realmente mais extraordinária que há realmente é uma família comum. Não tem nada mais extraordinário do que isso, né? Você conseguir olhar aí o seu filho, saber que você, assim, vai fazer de tudo, né, para que ele consiga, para que ele esteja, né, sempre ali debaixo, né, da vontade do Senhor, com o Espírito Santo. Eu acho que é aquilo que nós temos, né, que é, poxa, a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, a sensibilidade de você ter o temor do Espírito Santo, de você recuar, de você pedir perdão. Eu acho que esse é o maior anseio de um pai para um filho. Né? Que ele, assim, poxa, se talvez eu saia daqui que, sabe, talvez eu morra, o meu filho continue, né, tendo um pai, sabe? É engraçado que, assim, muitas pessoas chegam para minha mãe e falam, poxa, o que você fez com o Nicolas, né? Como é que faz e tal? E aí, um dia eu estava do lado, e aí eu ouvi uma resposta da minha mãe, achei interessante. Ela falou assim, olha, não tem como a gente controlar o que o filho vai fazer. E então, o que eu fiz? Eu consagrei o meu filho ao Senhor. E assim, por mais que isso seja comum para nós cristãos, de sempre quando nasce uma criança, você vai consagrar ele ao Senhor, eu acho que a repetição de algo grandioso não pode diminuir o quão grandioso é isso. Então, a minha mãe levou muito a sério isso. Ela consagrou isso ao Senhor. Ou seja, Senhor, por mais que eu ame ele absurdamente, eu sei que minha mãe, inclusive, está me ouvindo agora, eu sei que ela me ama muito, né? Ela fala que eu sou o filho que ela mais ama, porque ela não tem outro filho, os homens. As minhas irmãs ficam, nervosas, fala, ele é o filho que eu mais amo. Sim. E ela fala, olha, eu consagrei ele ao Senhor, então ele já não é meu mais. É isso. E, cara, isso abriu uma chave na minha cabeça que eu falei, é isso. A gente sempre fala isso. A minha mãe me jogou na salva, na oferta. A mãe do Jefferson jogou ele numa toalha de oferta. Aí foi de cor que a minha mãe. Glória a Foi Deus. histórico. Ela foi lá e colocou ele lá dentro. Glória a Deus. E falou, Deus, tô ofertando. Porque esse é o segredo.
a gente não tem a experiência, não tem o know-how, por mais que, obviamente, a gente tem muitas pessoas hoje que falam a respeito, por exemplo, de homeschooling, falam a respeito, né, de educação familiar, sobre tudo isso. Tanto são as ofertas do mundo, tanto são os perigos que ficam em torno do seu filho, que se você não consagrar ele ao Senhor, você está tomando aquele filho para si, e você não pode ser o Deus do seu filho. Né? O Deus do seu filho tem que ser realmente o nosso pai, né? Tem que ser o nosso pai. Então, só queria compartilhar isso aí, porque eu achei bem legal que o seu filho realmente aí, né? O João Pedro? João Pedro. Amém. João Pedro, né? Que o João Pedro, ele possa realmente aí, sabe, ganhar almas. Eu lembro que um certo pastor que era da escola da minha irmã, da Lavínia, mais nova, um dia falou assim, a Lavínia, né, que é minha irmã, falou assim, a Lavínia vai tirar gente do inferno rindo. E eu achei isso engraçado, porque ela é muito despojada, ela é muito assim, conversa com todo mundo e tudo. E eu lembro que um dia, conversando com ela, eu disse, Lavínia, não deixe com que ninguém tire esse sorriso seu. Sabe, essa alegria que vem do Senhor. Né, um coração alegre, aformoseia o rosto. Então, assim, é engraçado o pastor falando que ela vai tirar a gente lá do inferno rindo, assim, licença aqui, viu? Sabe? E trazer a gente do céu. Então, assim, não há nada mais, sabe, não há nada que a gente possa desejar mais do que, de fato, né, filhos que servem ao Senhor, que sejam Deus. É verdade. Glória a Deus por Muito isso. bom. Glória a Deus. Prazerzato fazer parte aí desse momento. Obrigado pelo convite. Verdade. Que a gente possa se encontrar, né? Para poder conversar mais vezes. Amém. Nós vamos se encontrar sim. Pessoal, muito obrigado, viu? Jefferson, muito obrigado pelo tempo. Pessoal que está aqui na live, quantas pessoas têm sido abençoadas por isso? Eu tenho postado lá no meu canal do YouTube. De todos os dias aqui, se eu não me engano, já vai bater mais de 1 milhão, né, de pessoas que estão vendo só lá no YouTube. Aqui passa mais de 200 pessoas, 200 mil pessoas, pelo menos sempre. Então, tem alcançado pessoas. Não deixe com que isso seja só bom para você. Envie isso para uma outra pessoa e eu vou ser o mais sincero possível, que eu não consigo ser outra coisa. Eu não estou nisso aqui por audiência, eu não estou nisso aqui por um like e tal. Eu já, assim, eu nem tive essa fase, que eu nunca liguei muito para isso. Mas, assim, eu quero realmente que isso alcance as pessoas, Aleluia. sabe? Que você encaminhe aqui para alguém, sabe? Que uma pessoa consiga se aproximar mais do Senhor através desse momento aqui, que você, talvez que não tenha o hábito de orar, você está tendo agora pela primeira vez 1 hora com o Senhor, que ainda é muito pouco do nosso dia, é menos de 10% do nosso dia. Se você orar aí 2 horas e 40, é isso mesmo, 2 horas e 40 minutos por dia, você estaria orando 10%, você estaria dando, digamos, o seu dízimo para o Senhor, e muitas das vezes a gente não dá nem 0,1% disso. Então, obrigado por estarem aqui, né, participando, e amanhã às 10 horas estaremos aí firmes aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez a gente também encerra aqui. Louvado é o nome de Jesus por cada vida. Digite amém aí se você concorda com essa oração, com esse clamor pelo Brasil. Digite amém no seu comentário para que esse vídeo chegue mais pessoas. Compartilhe este vídeo. Você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Vamos para frente, sabe? Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos fazer desse Brasil um país melhor. Talvez você não está se importando mais com o Brasil, mas tem pessoas suas, sua família, os seus filhos, os seus netos. Eles têm que viver em um país melhor. Eles têm que viver em um país cuja nação é o Senhor, cuja nação é o nosso Deus, o nosso Deus. Então, compartilha este vídeo em nome de Jesus. Tamo junto. Até a próxima. A próxima vai ser, este foi o 4º dia. 4º dia aqui no canal do Nicholas Leff é o 7º dia, mas nós vamos ir até o fim, 21 dias. Se você começou hoje, faça 21 dias. Não importa o dia que você começou a ver este vídeo, mas comece, conecte-se a gente, conecte-se a nós, para que a gente possa ir verdadeiramente honrar ao nosso Deus com essas orações, esses 21 dias, e que o nosso Deus possa ouvir as nossas orações, ouvir este clamor deste povo que clama por ele. Amém? Tamo junto? Até a próxima? Até a próxima, é só o começo. Bora!